Bom dia, meus queridos. A gente está começando nossas atividades no Teams há pouco tempo, né? Tem 2 semanas que a gente fez essa migração do Google Sala de Aula para o Teams e a partir de agora essa vai ser a nossa plataforma oficial, tá certo? Então, essa atividade eu já tinha postado no Google Sala de Aula, repostei ela no Teams e peço que caso você já tenha entregue lá, apesar de eu já ter olhado, apesar de já ter corrigido e avaliado, se puder, só para questão de registro, tá postando a mesma resposta que você colocou no sala de aula, colocando no Teams, eu agradeço, tá certo? Então, como essa atividade já está há um bom tempo com vocês, eu vou estar corrigindo ela aqui com vocês agora, né, fazendo a correção, e eu pretendo estar sempre corrigindo as atividades com vocês. Beleza, vamos começar então a correção, simplificação de fração. Como é que a gente simplifica a fração? A gente encontra frações equivalentes, certo? O que é uma fração equivalente? É uma fração cujo o valor dela, apesar dos números serem diferentes, o valor é igual da outra. Por exemplo, 1 sobre 2 dá 0,5, né? Como é que eu acho o valor decimal de uma fração? Você pega o valor de cima do numerador e divide pelo denominador, dá 0,5, certo? Então, quando a gente faz frações equivalentes, a gente está encontrando frações que têm o mesmo valor. Se eu, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por um valor, por exemplo, multiplicar por 2 em cima e embaixo, 1 vezes 2 eu encontro 2, embaixo 2 vezes 2 eu encontro 4. Essa fração nova encontrada, toda vez que você faz a operação de multiplicação em cima e embaixo pelo mesmo valor, essa fração é uma fração equivalente à anterior. Essa nova fração tem valores diferentes. Porém, quando você dividir 2 por 4, vai dar o resultado de 0,5. Você encontra o mesmo valor decimal para ela. Então, isso ou isso representa o mesmo valor. Por exemplo, em figura, isso aqui seria alguma coisa dividida em duas. Dessas duas, ele está tomando uma parte. Ou seja, metade. E metade de uma coisa é 0,5. Nessa fração, ele está pegando o mesmo objeto, só que ao invés de dividir em 2, ele está dividindo em quanto? Está dividindo em 4. E desses 4, ele está tomando 2. 1, 2. Só que esses 2 que ele está tomando têm tamanhos diferentes, mas no final das contas, quanto que ele pegou do total? Metade. E metade de uma coisa inteira é 0,5. Por isso que essas frações, apesar de terem valores diferentes, acabam representando exatamente a mesma coisa. E eu posso, por exemplo, multiplicar por 3. Multiplicando por 3, a gente vai encontrar outros valores, outra fração equivalente, tá certo? Não importa o número que você escolha, o importante é que você pegue exatamente o mesmo valor. Se eu multiplicar por 3 em cima, eu obtenho 3, se eu multiplicar por 3 embaixo, eu obtenho 6. Se você fizer o desenho, 6 partes e tomar 3, você está tomando exatamente, de novo, metade, porque são frações equivalentes e vão representar o mesmo valor. Você pode, por exemplo, multiplicar por 4. Multiplicando por 4, nós obtemos 4 oitavos e por aí vai, né? A gente pode multiplicar por qualquer valor que a gente queira e essa fração nova vai sempre representar o quê? Metade, mesmo que estejam com valores diferentes. A simplificação é justamente fazer o movimento contrário, tá certo? Ao invés da gente estar multiplicando e encontrando frações maiores, nós vamos estar fazendo o movimento oposto. Nós vamos estar dividindo Então, simplificar é fazer o movimento contrário. Ao invés de se movimentar para cá, multiplicando em cima e embaixo por valores iguais, né? A gente vai estar caminhando no sentido contrário, dividindo, tá? Então, quando a gente faz esse movimento de dividir uma fração para encontrar uma fração com valores menores, equivalente à anterior, esse processo é chamado de simplificação. Tá certo? Então, por exemplo, vou reescrever o 4 sobre 8, só que a diferença é que na multiplicação você pode colocar simplesmente qualquer valor que você quiser ali. Qualquer valor você multiplica e obtém um resultado inteiro. Aqui, eu não posso dividir 4 e 8 por qualquer valor que eu queira, porque nem todas as divisões vai dar um resultado exato, vai dar um número inteiro. A gente tem que pensar qual é o valor que dá para dividir o 4 e também dá para dividir o 8, porque lembra? Da mesma forma que aqui a gente podia escolher qualquer valor para multiplicar, mas o valor que a gente escolhia para multiplicar em cima tinha que ser exatamente o mesmo para multiplicar embaixo,
para poder manter a fração equivalente, na hora de dividir, se você dividir por um número diferente, vai dar errado. Tem que dividir exatamente pelo mesmo valor. O valor que você escolhe para dividir em cima tem que ser exatamente o mesmo valor que você vai escolher para dividir embaixo, tá bem? Então, beleza. Por exemplo, no 3/6, o 6 divide por 2. Dá para dividir 6 por 2. Dá um resultado inteiro, dá 3. Mas e o 3 dividido por 2 dá um resultado inteiro? Não, dá 1,5. Então, essa simplificação aqui não serve. Não dá para dividir por 2 os dois de maneira que dê inteiro. Tá errado isso aqui que está escrito? Não, mas foge do nosso objetivo, que é encontrar valores inteiros em cima e embaixo, tá certo? Então, a gente tem que ficar procurando por valores que seja possível dividir tanto em cima quanto embaixo, porque nós temos que dividir exatamente pelo mesmo valor. 4 e 8 dá para dividir por 2. Ambos vão dar resultado exato, que vai dar 2 sobre 4. Então, essa fração aqui está virando essa fração aqui. Nota que ainda dá para simplificar, ainda dá para dividir por 2. Aí vai dar 1 sobre 2. Essa fração aqui agora se tornou essa. Essa fração é a menor de todas. Não tem como simplificar mais que isso. 1 só divide por 1 e dá 1. 2 só divide por 1 ou por 2. E se eu dividir por 1 vai continuar dando 2, não muda em nada, na verdade. Ou dividir por 2 que dá 1, mas o 1 não dá. Se eu divido embaixo por 2, eu não consigo dividir em cima. Então, como não tem mais como simplificar, essa aqui é a última fração que a gente consegue encontrar pelo processo de simplificação. Ela vai ser chamada de fração irredutível. Tá certo? Então, o processo de simplificação é esse. Enquanto para encontrar frações equivalentes, geralmente a gente multiplica, o processo de simplificação também é de encontrar frações equivalentes, mas ele recebe um nome especial de simplificação porque está reduzindo esses valores, fazendo divisões por números adequados que dê para dividir em cima e embaixo até não conseguir mais. Quando você não conseguir mais, você encontra a fração irredutível, e encontrar a fração irredutível é terminar o processo de simplificação. Tá bem? Agora nós vamos aplicar isso aqui no exercício, né? A lista começa no número 9 por questão de ser uma lista única com várias atividades de vários conteúdos. Como eu estou passando especificamente conteúdo de fração, o conteúdo de fração começava no número 9, tá certo? Então a gente vai seguir o número como referência da lista, tá certo? Então vamos lá. Bom, agora nós precisamos explorar exatamente praticar, né? A gente tem que criar o hábito de olhar para esses números e conseguir identificar quais são os valores que dá para dividir. E vai ter certos macetes para isso. O primeiro, né, é quando os dois terminam em zero. Sempre que os números terminarem em zero, você já pode ir direto para uma divisão por 10. Né? Na tabuada do 10, 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 2 dá 20, 30, 40, 10 vezes 100 dá 100, depois 10 vezes 11, 110, 120. E sempre, observa, sempre termina em zero. Então, na tabuada do 10, sempre vai terminar todos os números com zero. Então, se o número termina com zero, ele dá para dividir por 10, tá certo? Então, olhou para a fração, em cima termina em zero, embaixo também, divide por 10. E a divisão por 10 é a mais fácil de todas. 200 dividido por 10 é só tirar o zerinho que você olhou. Você observou que em cima termina em zero, observou que embaixo termina em zero, vai dividir por 10. E aí basta tirar aquele zero que você viu que termina. Em cima fica 20, embaixo fica 15. Tá certo? Segundo passo, ver se essa aqui continua dividindo por alguém. Como é que a gente identifica? Divisão por 5. Qual é o facilitador para identificar se um número dá para dividir por 5? Se ele terminar em 0 ou 5, na tabuada do 5, 5 vezes 1, 5, vezes 2, 10, vezes 3, 15, vezes 4, 20, 25, 30, 35. Então, observa que na multiplicação por 5, a tabuada dele sempre vai terminar em 5 ou em 0, tá? Então, se o número termina em 5 ou em 0, é porque ele é 5 vezes alguma coisa. Então, vai dar a divisão exata por 5. Como aqui é 20 e aqui é 15, com certeza eu te garanto que os dois vão dar para dividir por 5. 20 dividido por 5 dá 4 e 15 dividido por 5 dá 3. 4 só divide por 2, 3 só divide por 3. Como são números diferentes, não tem como dividir pelo mesmo valor. Então, encerrou aqui, essa é a fração irredutível. Tá bem?
Vamos para a seguinte. Letra B, 32 dividido por 32 sobre 80. Então, aqui não terminou em 0, para facilitar a nossa divisão por 10, nem é 0 e 5, para a gente já identificar que dá para dividir por 5. A primeira coisa que você vai observar, se não terminar em 0, nem 0 em 5, é se os dois números são pares. Sempre que o número for par, dá para dividir por 2. Sempre. Número é par, como o próprio nome diz, ele é par. Então, você consegue transformar aquele número em pares. Se você consegue separar em pares, é porque ele divide por 2. Então, enquanto os dois números forem par, você vai conseguir dividir por 2, tá? Vai dar divisão exata. 32 dividido por 2, 16. 80 dividido por 2, 40. Par e par, posso ainda dividir por 2. 16 dividido por 2, 8. 40 dividido por 2, 20. Par e par, enquanto for, pode continuar dividindo por 2 sem medo. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. 4 é par, 10 é par. Então, continua a divisão por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Beleza, não é mais par. 2 só divide por 2 e 5 só divide por 5. Não dá para dividir pelo mesmo valor, acabou aqui, fração irredutível. Tá? Nota que não necessariamente você precisa sempre ir dividindo por 2, tá? Se a gente conseguisse enxergar que dava para dividir por 4, você poderia pular o resultado para cá direto. Tá? 32 dividido para 4 dá 8. 80 dividido para 4 dá 20. Tá bem? Se você identificasse que dava para dividir por 8, 80 dividido por 10, perdão, 80 dividido por 8 dá 10. 32 dividido por 8 dá 4. Mas eu acho que é mais fácil para vocês enxergarem que se for par, dá para ir dividindo por 2, eu prefiro explicar assim, tá? Enquanto for par, divide por 2, as contas são com valores menores, são mais fáceis de fazer de cabeça. Então, vai dividindo de 2 em 2, é só pegar metade. Metade de 32, 16, metade de 16, 8, metade de 8, 4, metade de 4, 2. É mais fácil da gente ir fazendo. Mas se por um acaso você olhar, isso aqui eu tenho na tabuada do 4. Então, vai direto, divide direto por 4. Se perceber que dá para dividir por 8, por 6, não importa o valor. Desde que você perceba que dá para dividir exatamente pelo mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo. Tá bem? Bom, aqui na C, a gente já de cara se depara com um número que é par em cima, mas o de baixo é ímpar. Quando o de cima for par e o de baixo for ímpar, não dá para dividir por 2. Então, a gente tem que começar a tentar os outros valores, né? Por 5 a gente já sabe que não dá, porque por 5 tem que ser 0 e 5. Então, quais são os outros números? O primeiro que a gente vai tentar é o que vem depois do 2. Quem é que vem depois do 2? O 3. Será que 18 dá para dividir por 3? Tem 18 na tabuada do 3? Tem. 18 dá para dividir por 3. Mas será que 81 também dá? E aí você vai lá no cantinho, arma a conta e verifica se dá para dividir por 3. 8 dividido por 81 vai ter que pegar o 8, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2, pega o 1. 21 dividido para 3 tem na tabuada, é 7. Dá 21 certinho, não sobra nada. Então, beleza, 81 dá para dividir por 3. Então, show. 18 tem na tabuada do 3. É 3 vezes 6, então 18 dividido por 3 dá 6. E 81 dividido por 3, acabamos de verificar que dá certo, né? Dá a divisão exata, resto 0, e deu 27. Enquanto, como você acabou de dividir por 3, mantenha ele, tenta dividir de novo. Tem 6 na tabuada do 3? Tem. Tem 27 na tabuada do 3? Tem também. Então, de fato, eu consigo dividir por 3 os dois. Quanto que vezes 3 dá 6? 2. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E quanto que vezes 3 dá 27? 9. Então, 27 dividido por 3 dá 9. 2, a gente sabe que só dá para dividir por 2. E 9 é divisível por 3. Não dá para dividir por pelo mesmo valor. Valores diferentes. Encerra aqui. Essa é a fração irredutível de 18,81 avos. Tá bem? Na letra D, os dois são pares, né? O de baixo, apesar de terminar em 0, o de cima não termina. Então, não adianta. O de baixo eu sei que dá para dividir por 10, mas o de cima não dá. Se não dá para dividir exato, não faz a divisão. Só simplifica quando, de fato, a divisão é exata. Mas como os dois são pares, então dividimos por 2. Dividindo por 2, 92, vai dar 46.
180 dividido por 2, 90. Ainda é par, enquanto for par, continua por 2, enquanto der. 23, 46 metade é 23, 90 é 45. Não dá mais para dividir por 2. Quem é o que vem logo em seguida? O 3. Será que esses números dão para dividir por 3? 45 até dá. 45 dividido por 3 dá 15. Mas 23 não dá. 23, a tabuada do 3 é 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18, perdão. Dá para ir direto para o 7. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 8, 24. Não dá para dividir 23. O que chega mais perto é o 7, que dá 21, mas sobra 2. Então daria 7 e sobraria 2. Não dá divisão exata. Tá? Por 5 não dá, porque o 45 dá de fato, termina em 5, mas o 23 não dá, né? 5 vezes 4 dá 20 e 5 vezes 5 dá 25, né? Sempre termina em 0, 5. O 23 está no meio, então vai sobrar 3 também. O próximo seria o 7, mas é 7 vezes 3, 21. Na verdade, 23 é um número primo. Não tem nenhum número no meio que dê para dividir por 23. Ele só vai dar para dividir por 1 e por 23. Então não tem ninguém aqui, além de 23, que divida o 23. Tá? E o 45 não dá para dividir 23. 23 vezes 2 vai dar 46. Chega bem perto de dividir 45 por 23, mas ele passa por 1. Então, esse número aqui não tem como simplificar. Apesar de 45 ter vários números que dê para dividir, nenhum deles dá para dividir por 23. E 23 só divide por 23 e o 45 não. Então, encerrou aqui. Tá certo? Apesar de ter sido mais rápido, essa é mais difícil de identificar, né? Se dá ou não para dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo. Tá bem? Então essa foi a primeira parte, foi a primeira folhinha que eu passei para vocês, mas junto com ela eu passei uma segunda que eu vou estar fazendo a correção, tá? Em um vídeo separado. Então por enquanto isso é tudo. Semana que vem eu vou estar... Tem um outro vídeo também, que vai estar logo depois desse, mas semana que vem eu estou postando outra atividade para vocês, uma atividade nova e dando continuidade ao nosso conteúdo. Tá certo?